Olá, boa noite. Para você sintonizado na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos, começa agora mais um Embaixada Brasil, o seu viés político aqui na Baixada Santista. Você pode acompanhar este e outros programas também em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É possível também acompanhar pelo site de ambas as TVs, www.tvpolo.org.br e www.tvunisantos.com.br. O nosso convidado de hoje é o ex-diretor da OAB de Santos, Maurício Baltazar. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre as eleições da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que ocorrem no ano que vem. Os trâmites parece que já estão iniciando, né, Baltazar? Boa noite. Boa noite, Valentim. Boa noite, telespectadores. É uma honra estar presente. Espero contribuir com o programa e realmente, em que pese seja só no ano que vem as eleições, as reuniões já se acumulam, já há uma conversa entre grupos para a sucessão na presidência da Ordem dos Advogados do Brasil a partir do ano que vem. Ok, Baltazar. E do meu lado esquerdo, a voz mais conhecida da Baixada Santista, Santiago Pérez. Acorda, bicho preguiça. Acorda, bicho preguiça para a política. E para a política judicial. Judicial, que é muito importante falar esse tema hoje, hein? E Santiago, mais uma vez, grato pela tua presença aqui. E como você pode ver, o Embaixada Brasil de hoje promete. Voltamos daqui a pouquinho. A Embaixada Brasil retorna para dar início ao seu primeiro bloco. Como já dissemos na abertura do programa, o entrevistado de hoje é Maurício Baltazar, ex-diretor da Ordem dos Advogados do Brasil de Santos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o currículo do Maurício. Qualquer erro, por favor, Maurício, você tem toda a autonomia para me corrigir. Maurício Baltazar de Lima, advogado há 25 anos, especializado nas áreas sindicais, trabalhistas e também de atendimento ao consumidor. Exerceu o cargo de ex-diretor da OAB de Santos na última administração. Bem, Baltazar, eu acho que a pergunta que todo mundo quer saber é quais as perspectivas, como ocorre as eleições da escolha da OAB? Os trâmites já começam com tanto tempo de antecedência assim? Boa noite. Boa noite, mais uma vez agradeço a presença, poder estar presente e contribuir com esse programa. E, de fato, em que pese haja alguma antecedência e um desestímulo de forma geral, né, no sistema político da Ordem dos Advogados do Brasil, a começar lá pelo ambiente nacional, né, de fato está havendo algumas reuniões para tratar da sucessão da OAB de Santos. Existe aí um grupo, nosso grupo, que administrou nas últimas administrações, né? E de fato a gente está se reunindo, conversando a respeito e realizando críticas construtivas à atual administração, que de fato, no nosso humilde modo de entender, poderia estar atuando de forma muito mais eficaz no que diz respeito, pelo menos, aos pontos positivos que nós deixamos da última administração. Por exemplo, a concorrência desleal, a questão patrimonial e os eventos atuais, né, necessidades atuais, emergentes da advocacia, como, por exemplo, a questão do sistema do TRT, em que exige uma tecnologia a respeito das contas, né, um sistema contábil que a gente tem que exercer já imediatamente, e a OAB, tanto a nível estadual quanto a nível regional, municipal, não está preparando o advogado de modo geral, principalmente o advogado mais antigo, que não tem tanta familiaridade com o sistema digital. Então já estamos atrasados nesse ponto e a gente está conversando nessa circunstância para a questão da sucessão e tentar melhorar nesse ponto. Vocês têm abertura da atual diretoria? Ela aceita o posicionamento dos advogados que estão fora da atual gestão, ou que se opõe de maneira construtiva, como você mesmo disse? A conversa que a gente tem
tem a vida enquanto nosso grupo, né? De fato, a atual administração ela está um pouco distante. Pelo menos a gente não tem visto uma certa recepção, não há convites, por exemplo. Eu presidi a minha comissão, concorrência desleal, me parece que foi um bom trabalho, pelo menos as críticas foram nesse sentido, e até hoje nunca recebi nenhum convite, nenhuma sugestão, nenhum pedido a respeito dessa matéria, que podia realmente entrar para discussão no sentido de melhorar, né? E nem reivindicações, no sentido de que o que podemos fazer, né? Nos oferecer, ou enfim, nada, não há de fato alguma conversa nesse sentido. Santiago? Essas divisões, Maurício, que você comentou, que existem aqui na OAB, elas são só na nossa região ou existe a nível nacional algo parecido também? Isso é natural, faz parte da democracia, né? Tem que haver a discussão, é a partir desse momento que há um crescimento, porque dos pontos controvertidos chega num denominador comum e a coisa cresce, né? A entidade cresce. Deveria ser assim. Mas no nosso ponto, no meu ponto de vista, está devendo, né? Esse tipo de conversa podia estar muito mais ampla, muito mais, esse debate podia estar mais aberto, mais sugestivo, enfim, não se encontra. E o que deixa de ser discutido com a falta dessa abertura, por exemplo? Algo importante. As necessidades prementes da categoria. Por exemplo, essa questão desse sistema, né, que o tribunal já adiou uma vez a imposição. Deu mais acho que 6 meses, até junho agora, para que o advogado esteja preparado para assumir esse sistema. Não vai ser possível mais distribuir ações trabalhistas sem que estejamos atendendo esse sistema. Que ninguém, pelo menos eu e ninguém aí, então, nos familiarizamos. Mas não é só manual, hoje é tudo sistema, tudo né? Sistema. Mas não é só, existe um outro problema no cível, por exemplo, que é o setor de contabilidade do juízo. Toda vez que uma causa, uma das partes não tem condição econômica de contratar um economista, um contador para elaborar um cálculo mais apurado a respeito de uma demanda, nós temos que solicitar ao juízo que imediatamente encaminha esse processo para o contador do juízo, né? E está levando 8, 9 meses para o contador realizar uma conta naquele determinado processo. É uma demora grotesca, gigante para quem quer e para quem tem meta, para quem deseja uma justiça eficaz, célere, né? Não é possível e não há nenhum movimento nesse sistema. A gente agindo de uma forma para que as coisas venham a ocorrer de maneira rápida e ordenada e eficaz para todos, doutor. Quanto tempo se leva fazendo os trâmites de maneira correta? Para que haja esse tempo. Em 1 minuto, por favor, continue falando do bloco. Bom, se houvesse funcionários suficientes para atender a demanda, um contador hoje, meu contador particular leva 15 dias para elaborar um cálculo num processo normal, que eu pago 400, 500 reais para fazer um cálculo trabalhista, por exemplo, ou 1.000, 1.500, 2.000 reais um cálculo civil, dependendo da característica da demanda. 15 dias para 8 meses para o contador do juízo fazer, e muitas vezes aquele funcionário que está lá não tem conhecimento, está tapando, não está exercendo com aquele conhecimento que deveria, né? E aí a OAB, no meu ponto de vista, teria que atuar junto ao diretor do Fórum de Santos. Por que só tem 2 ou 3 funcionários lá? Por que não tem mais? Ainda mais hoje que agora com a digitalização, me parece que alguns serviços físicos já não são mais necessários. Então poderia lá, né? Ok, doutor, eu agradeço as suas explicações e estamos chegando no final do primeiro bloco, mas antes de encerrarmos o primeiro bloco, eu gostaria de deixar um recadinho para você que está andando pelo centro de Cubatão e bateu aquela fome. A nossa dica é o restaurante Maneiro do nosso amigo Daniel. Lá no Maneiro você encontra pratos quentes, pratos frios e ainda a opção do prato feito. Restaurante Maneiro fica bem ali, na Avenida Joaquim Miguel Couto, em frente ao batalhão da Polícia Militar. Restaurante Maneiro, o nome mudou, mas o sabor, a qualidade e o atendimento, este sim, continua mesmo. Embaixada Brasil volta daqui a pouquinho. Samia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar.
Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fontes 650, na Vila Nova, em frente ao posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar. E venha fazer um bom negócio na Samia Móveis. Samia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. A Embaixada do Brasil retorna para dar início ao seu segundo bloco. Como já dissemos, o entrevistado de hoje é o doutor Maurício Baltazar, ex-diretor da OAB de Santos. Mas antes de retomarmos a entrevista com o doutor Baltazar, gostaria de deixar mais um recadinho para você. Você que tem a sua casa de campo, a sua empresa ou até mesmo a sua casa de praia, a nossa dica é a Alfa Segurança. Lá na Alfa Segurança você encontra portões, câmeras de monitoramento e vigilância 24 horas. Quer viajar e poder se sentir tranquilo e sossegado com a segurança patrimonial da sua residência ou da sua empresa? Alfa Segurança do nosso amigo Djalma, que fica aqui no bairro da Vila Nova, em Cubatão. O endereço está aqui embaixo. Alfa Segurança. Bem, retomando a entrevista com o doutor Maurício, acho que uma pergunta que todo mundo gostaria de saber, né, doutor? A OAB, ela trata entre os advogados em si, entre a classe jurídica, mas dentro do estatuto da OAB, há vou usar até o linguajar jurídico aqui, né, Santiago? Há algum artigo, algum parágrafo que direcione o atendimento da OAB à comunidade? Veja bem, Valentim, a OAB ela tem várias funções, né? Desde a classista, organizar, fiscalizar e zelar pela atividade no exercício da advocacia, como também o de amigos curi, digamos assim, né? Amigo do povo, fiscalizador do governo, da administração pública, em todos os níveis, e defender o povo de modo geral, segundo a Constituição Federal e as normas infraconstitucionais. E, nesse sentido, existem várias maneiras, inclusive, de exercer essa ajuda, mesmo enquanto advogado, defensor público, enfim. A OAB também tem formas de conceder ao menos favorecido economicamente, seja lá através da advocacia gratuita, né, pelos convênios municipais e estaduais, como também nomeando, e dependendo das circunstâncias, como essa, por exemplo, que aflige toda a nossa sociedade, essas tragédias, havendo necessidade, o advogado da OAB nomeia um representante para atuar em favor do povo que está precisando daquela atuação em determinadas circunstâncias. Então a OAB, sim, ela atua em todos os ramos da nossa economia, da nossa sociedade, como fiscalizador do ente jurídico, municipal, administração e tal, para fazer zelar os direitos do povo de modo geral. Se a pessoa tiver condições, contratar particularmente, senão existem mecanismos para atuar em favor dos menos favorecidos. Santiago Pérez. Doutor Maurício, você tocou num assunto que entristeceu toda a Baixada Santista, né? Que foi justamente essas fortes chuvas que aconteceram, né, Valentim? Onde pessoas perderam a vida, enfim, foi uma tragédia e a gente, com certeza, ainda sente muito esse luto, né? No caso da OAB, o que ela poderia ajudar as vítimas, as famílias, as pessoas que foram soterradas? Onde que a OAB poderia entrar nisso aí? Então, em vários pontos. Talvez agora, imediatamente, não, porque ainda estamos sofrendo aquelas agruras de localiza, não localiza, quem e quais os danos que sofreram, e até que ponto o Estado, município, estadual e até a União Federal vai ajudar essas pessoas necessitadas. Então, assim, na medida em que essas pessoas que foram desabrigadas
parentes menores, de filhos de pessoas que faleceram, na medida em que elas vão reivindicar auxílios financeiros, o de moradia, o tal do aluguel social, e o Estado nega isso por uma circunstância, a Ordem dos Advogados do Brasil, seja representando lá, né, nomeado lá pelo presidente, ou o advogado, enquanto contratado, tem condição de requerer administrativamente, depois até judicialmente, aquele benefício. Né? Existe também uma figura jurídica que é aquela do desaparecimento. Né? Tomara que não, tomara que as pessoas que estão lá sejam encontradas com vida, mas se não forem encontradas, como é que fica o menor, por exemplo? O meu pai morreu ou não morreu? Deus queira que isso não ocorra, mas, por exemplo, então vai precisar de atuação jurídica para que a justiça declare aquela pessoa desaparecida morta, mesmo que não se encontre os restos mortais, a ponto de poder regularizar não só no INSS, como qualquer outra necessidade burocrática para aquela pessoa seguir caminho. E aí, no caso, essas pessoas que moram em áreas de risco, quando acontece uma tragédia como aconteceu, o governo tem culpa nisso? Ele tem obrigação em cima disso? Eu pergunto, Santiago. Depende, né? Eu havia comentado com você que existe, fiz um trabalho em determinada no curso de mestrado, que havia aquele fenômeno de populares invadindo áreas de preservação ambiental, mas com o apoio indireto do ente público, seja fornecendo água, fornecendo luz e até pavimentando, acaba de certa forma contribuindo para que aquele evento, muitas vezes ambientalmente não correto ou até de risco como esses que se apresentam, cause danos à própria população. Né? E aí, neste exemplo que eu estou dando, e as cotas aqui de Cubatão é um grande exemplo, são situações sim que tinham responsabilidade do Estado, tanto é que o Estado atuou para tirar as cotas, parece que já não existem mais, e está restabelecendo a Mata Atlântica. Eu penso que em determinadas circunstâncias há sim culpa do Estado, que devia fiscalizar, devia evitar, não evitou. Aí antes disso, devia, tá com risco de chuva, a gente até recebe as mensagens lá, tem risco de chuva, então vamos tirar aquelas pessoas de lá. Não querem sair, vamos atuar, vamos pedir ordem judicial, enfim, vamos tentar fazer com que as tragédias como essa não ocorram mais. Doutor, como é o trabalho da ordem, quando eu falo isso, eu falo nas três esferas, nesse sentido dessa comunicação, de passar para a população os seus direitos em casos até extremos, né, Santiago, como esse? A ordem, de modo geral, ela está à disposição, inclusive na internet, existe meios de comunicação com a Ordem dos Advogados do Brasil em todos os níveis, Santos, Cubatão, Guarujá, enfim. Na dúvida, vai até lá, tem lá advogados, tem representantes da OAB de plantão que vão responder dependendo da sua necessidade. A OAB não atuou bem, não gostei daquela pessoa que estava no dia de plantão, sempre vai haver outra, ou então o próprio Ministério Público sempre tem, a sociedade no mundo jurídico sempre tem alguém que pode ouvir sim a população e tentar, se não encontrar o caminho, dar-lhe um outro caminho para tentar a solução daquele problema social, econômico que ela está vivendo. Ok, já estamos chegando no final do segundo bloco, mas antes de encerrar o segundo bloco, mais um recadinho para vocês. Você que gosta de andar na moda, alinhado e sempre bem elegante, a nossa dica são os amigos lá do Empório Lisboa. O Empório Lisboa fica na Galeria 9 de Abril, na loja número 9, em frente ao Paço Municipal. Você vai lá, encontra o Rafa e o Léo e com certeza ele vai deixar você alinhado com roupas, com sapatos, com blazers e até com esta bela gravata slim azul marinho que Santiago Pérez vem a usar no dia de hoje. Quer andar alinhado? Empório Lisboa. Embaixada Brasil volta daqui a pouco. Samia Móveis e Decorações. Tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente.
Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fontes 650, na Vila Nova, em frente ao posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar. E venha fazer um bom negócio na Sâmia Móveis. Sâmia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. A Embaixada Brasil retorna para dar início ao seu terceiro bloco. O que é bom dura pouco, né, Santiago Pérez? Infelizmente, as entrevistas aqui são muito boas e o tempo parece ser curto, ainda mais com os comentários de Santiago Pérez. Como já dissemos, o entrevistado de hoje é o Dr. Maurício Baltazar, ex-diretor da OAB de Santos. Doutor, uma pergunta que eu, particularmente, gostaria de fazer: como se organiza os grupos que querem concorrer à eleição da OAB? Como é todo esse procedimento? Procedimento político comum que acontece na sociedade. Então, praticamente em Santos existem dois grupos: os dos mais antigos, que têm 20, 30 anos de profissão, que somos em número muito menor do que os mais jovens de hoje, até porque é um fenômeno, aí, um problema sério da advocacia. Existem dezenas de faculdades, milhares de faculdades, enfim, um número muito grande de alunos, de recém-formados no mercado, são lançados todos os anos e, de certa forma, vêm concorrer conosco nesse sentido. Então, politicamente falando, a divisão praticamente é essa: os mais antigos, representado por esse nosso grupo, que são advogados com 20, 30 anos, alguns menos, outros poucos. Os mais jovens cheios de apetite. Os mais jovens cheios de apetite em grande número. Mas alguns jovens estão convencidos que a nossa experiência tem trazido uns resultados mais positivos, que tem conseguido. Tanto é que as últimas eleições, os resultados foi bem apertado, não foi tão fácil, tão distante como se imaginava a vitória da atual administração. Então nós estamos trabalhando nesse sentido hoje, nos reunindo e tal. Ainda, repito, há um desestímulo em razão dessa situação toda. A política nacional está enveredando para o caminho partidário, e aí quem quer se envolver na política de hoje, partidariamente falando? Pessoas do bem. Né? Então, hoje, muita gente do bem, até eu mesmo, entro nessa, não entro, poxa, não tá com aquele estímulo. A própria administração, no meu ponto de vista, ela não está tão trabalhando com tanto estímulo como já trabalhou na anterior, quando a gente assumiu. Então, assim, eu imagino que a nossa política tem essa polarização, mas ela, nessas eleições, imagino que ela vai diminuir e que vai haver uma miscigenação aí desses grupos em razão das conversas que estão ocorrendo. Há um limite de chapas para concorrer à ordem ou é ilimitada? Não, salvo engano, foram quatro chapas nas eleições passadas. Não há limite, basta atender os requisitos legais, né, no número de pessoas, está regularmente inscrito, está em dia, enfim, e vir exercer o direito político de se candidatar à presidência da OAB. Quais são os principais requisitos para concorrer, doutor, exigidos pela lei? Estar em dia com as suas condições de filiação na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Não ter, enfim, estar apto ao exercício da advocacia e estar em dia com a questão administrativa, né? Não sofrer nenhum, não estar em débito, não ter nenhum problema de ordem administrativa e etc. Os mandatos são de quais períodos? 4 anos, no mesmo processo de um período eleitoral, né? Exato. Santiago Pérez? Maurício, você tinha dito que existem divisões, né, dos mais antigos e dos grupos mais jovens.
Por que essa divisão? O pessoal não se mistura? Como é que é isso aí? Não, se mistura, mas como é que eu vou dizer? Não tem jovens que tragam boas ideias? Não, tem. Tem jovens sensacionais. E cabeças brancas que somam com a experiência. Não, tem jovens aí sensacionais. A própria administração hoje tem jovens, né? Em todos, os jovens hoje são a diferença, realmente. Mas não tá produzindo o que se produziu antes. A nossa administração, e aqui é óbvio que eu tenho interesse, estou me defendendo, a gente trabalhava com uma certa sensação, havia público, havia interessados, vinham pessoas da sociedade, de modo geral, envolvidas naquela questão. Por exemplo, formamos um grupo interreligioso. Existe um grupo interreligioso e diante do mundo, aí, essa combatividade entre religiões, nós conseguimos unir e fizemos um seminário muito bacana com 40, 50 pessoas. O pessoal da concorrência desleal e outros, o pessoal, as meninas que falam da Comissão da Mulher, fizeram trabalhos extraordinários que hoje não se vê, não existe entusiasmo. E são jovens. Me explica qual a diferença? Eu não sei explicar. Mas eu tenho certeza absoluta que se nós somarmos a nossa experiência, a nossa ideia, com as ideias dos jovens de hoje, que tem gente boa, tem pessoal muito bom hoje, eu penso que dá para chegar a um denominador comum e trazer a nossa Ordem dos Advogados do Brasil aqui como um pilar do Estado de São Paulo e até nacionalmente, por que não? Né? Nós temos grandes nomes aí que atuaram, tem advogados aí despontando no cenário nacional. Então a gente pode sim crescer, eu penso que vamos melhorar essa circunstância. Eu sempre achei a cidade de Santos, acho que o Santiago também concorda comigo, um grande celeiro de vários gêneros, categorias que despontaram para o Brasil. Acho que a nossa categoria é um público com opinião diferenciada do Brasil. Sim, Santista. Artistas, escritores, a nossa categoria, jornalistas, e também há de se perceber uma grande quantidade de bons advogados que saíram da cidade de Santos. Na sua opinião, a que se deve isso? Por que Santos é tão promissor para a advocacia brasileira? Então, eu acho que a cidade de Santos, ela nasceu já desde a época do Império, né, ligada à administração. Pessoas, nós formamos, né, as nossas faculdades são muito boas, a nossa cultura política, enfim, a gente atuou desde a história mais antiga até hoje, sempre tivemos grandes nomes, atuando no mundo jurídico. E agora não é diferente, a gente tem várias pessoas, inclusive, aí no cenário nacional. Né? E eu imagino que a cidade é assim, a combatividade de todos os advogados. E o fato de sermos um polo portuário que traz celeumas de toda a ordem, então a gente acaba crescendo. Eu sempre escutei que a OAB de Santos sempre representou muito bem a cidade, isso já há várias gestões, né? E eu parabenizo todas as gestões aí da OAB de uns 50 anos para cá ou até mais que estiveram à frente da Ordem de Santos. Bem, o programa está chegando ao seu final, mas antes de chegarmos ao final do programa, um abraço para o nosso amigo Chico Dias, que fica ali na Orlando Curto, esquina com a Pedro José Cardoso. Você vai no Chico e sai de lá com o cabelo e a barba muito bem aparados, além de contar com a boa e velha resenha do Chico, do Luan, seu sobrinho, do Felipe, seu filho, e agora tem mais um integrante na equipe do Chico Dias, que é o Rian, que foi quem fez o meu cabelo e a minha barba na semana passada. Não teve muito trabalho, né? No cabelo, acredito que não. Na barba, eu acho que teve um pouquinho, Santiago Pérez. Eu preciso levar você lá no Chico Dias. Um abraço para o nosso amigo Chico. Bem, doutor, foi um prazer recebê-lo aqui no Embaixada Brasil. Tá, o senhor tem 30 segundos, suas considerações finais para esta câmera. Eu agradeço, Valentim, aos telespectadores, ao Santiago Pérez, enfim, é uma honra ter participado. Eu imagino, torço e vou trabalhar no sentido de que as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil no ano que vem seja a melhor possível,
no sentido de trazermos uma prestação de serviço melhor à sociedade e ao advogado, né, de modo geral, a ponto de poder atuar com segurança, com tranquilidade e, enfim, prestar um bom serviço à sociedade da Baixada Santista. Santiago Pérez? Mais uma vez eu agradeço o convite, né, Valentim? Agradeço a presença do Maurício. E é importantíssimo, né, a gente ficar alinhado assim com ordens, né, como é no caso da OAB, porque, quer queira ou não, é dali que saem as grandes decisões, né? Porque na hora que a gente precisa, né, a gente opta pelo advogado. Então eles têm que estar muito bem preparados para poder assessorar a gente. Então, sucesso para vocês lá, viu, Maurício? Muito obrigado. Política partidária, econômica, social e agora também jurídica, você só vê aqui. É no Embaixada Brasil. Até a próxima.